Muita gente está me pedindo um vídeo sobre o parlamentarismo, a vantagem do parlamentarismo sobre o presidencialismo em função do que nós estamos passando agora. Um presidente eleito para um mandato de 4 anos e se mostrou completamente inepto para o cargo. No parlamentarismo, ele não teria maioria parlamentar, cairia e seria substituído por outro primeiro-ministro, quer dizer, não seria presidente. O parlamentarismo, a troca do primeiro-ministro é algo que faz parte do jogo, portanto, não é traumática, quer dizer, é pouco traumática. E no presidencialismo, não. Você retirar o presidente, no presidencialismo o mandato é rígido. Então, retirar o presidente é algo extremamente traumático. E nós tivemos um impeachment no mandato da última presidente, que foi a Dilma, e muita gente já fala agora no impeachment agora, dizer, então já que o chefe de governo, que no Brasil é chefe de Estado também, já que ele em 2 mandatos seguidos, um foi efetivamente afastado e o outro se fala já muito fortemente no afastamento, então já que nós estamos vendo isso regularmente no Brasil, então por que não adotar o parlamentarismo? Eu vou dizer a razão, ou algumas razões por quê. A gente olha e pensa o seguinte, tem um problema no funcionamento da nossa política. Então a gente troca uma coisa, é como se fosse um passe de mágica. Troca uma coisa, então troca o sistema de governo, deixa de ser presidencialista e passa a ser parlamentarista e pronto, foi feita uma mágica e tudo fica bom. Tudo que estava ruim ficava bom. Isso não existe. O parlamentarismo, nos países nos quais o parlamentarismo é adotado, tem algo que vem antes, que é a força dos partidos políticos. E essa força dos partidos políticos se deve aos sistemas eleitorais adotados. São vários os sistemas eleitorais. O primeiro regime parlamentarista e o primeiro país democrático, digamos assim, ou liberal democrático, foi a Inglaterra, foi o Reino Unido, no qual o sistema eleitoral majoritário, como é chamado no Brasil, distrital, foi adotado com um bipartidarismo, 2 partidos fortes. Os partidos no Reino Unido são tão fortes que não existe expulsão de parlamentar, não existe cassação de parlamentar, não tem nada disso. Se um parlamentar muda de partido, ele é obrigado a abandonar o partido. O constrangimento é tão grande, a situação política dele é tão insustentável, ao brigar com um partido que pertence, que ele renuncia ao mandato. Então é inteiramente diferente do que acontece no Brasil, que o partido tenta expulsar um parlamentar recalcitrante, que não segue as regras do partido, aí o parlamentar entra na justiça, aí a justiça diz que ele não pode ser expulso. Não existe isso no Reino Unido. O parlamentar sai, porque não tem clima para ele ficar. Por que acontece isso? Por conta da força dos partidos. Então o parlamentarismo, estou dando um exemplo, mas tem muitos outros. Nos outros países, na Europa continental, o sistema padrão utilizado não é o único, mas é o sistema mais comum, com diversas variações, é o sistema proporcional com voto em lista fechada. Lista fechada, então tem uma lista e o partido apresenta aquela lista, tem os parlamentares que ficam em cima da lista, que são aqueles parlamentares que serão fiéis ao partido e, portanto, ao primeiro-ministro, caso o partido assuma a maioria. A gente não tem nenhum desses sistemas eleitorais. Então, imagina um parlamentarismo no Brasil sem ter os sistemas eleitorais que vieram junto ou até antecederam, de alguma maneira, o parlamentarismo na Europa. Então, você importa, é a velha história, pensando numa mágica, vamos importar uma coisa. Mas e o restante que dá base àquela coisa? Não, isso eu nunca pensei nisso, não vamos importar, então não vai funcionar. Bom, tem outras coisas também que tem a ver com isso. O nosso sistema é inteiramente estruturado em torno do presidencialismo. O governo federal, os governos estaduais, as prefeituras. Então, os governos estaduais também se tornariam governos parlamentaristas, isso é, nós elegeríamos a Assembleia Legislativa e ela formaria o governo. Essa é uma questão importante. Então não é só mudar Brasília, tudo isso está conectado. E isso é conectado no Brasil de uma maneira impressionante. Quando foi adotada a reeleição para presidente da República,
também foi adotada uma reeleição para reitores de universidades federais do Brasil. Quando não havia reeleição para presidente, não havia reeleição para reitores de universidades federais do Brasil. Então, o parlamentarismo também seria adotado para universidades federais que elegeriam seu conselho universitário, e o conselho universitário elegeria o reitor e não a comunidade universitária como é hoje. Então, são questões que tornam o sistema muito mais complexo. Bom, seguindo, né? Pensando agora, porque a pessoa pensa sempre o seguinte, o parlamentarismo resolveria um problema que aí está, de um presidente inepto, não seria presidente, seria primeiro-ministro, ele cairia. Bom, a gente pode pensar no inverso, né, em função da estruturação da nossa política. Em função da estruturação da nossa política, vamos pensar no inverso. Será que, se tivéssemos o parlamentarismo, nós não teríamos, no passado, não agora, mas não teríamos como primeiro-ministro, por um período longo, né, uma espécie de Eduardo Cunha? Por que eu digo uma espécie de Eduardo Cunha? Porque é uma espécie de broker, né? É o cara, é o administrador ali dos recursos clientelísticos, dos recursos, é alguém que tem acesso aos recursos do governo e consegue, graças a isso, ter apoio dos deputados. Tá? Porque se você não mudar o sistema eleitoral, vai acontecer isso. O sistema eleitoral em lista impede que isso aconteça, o sistema eleitoral distrital dificulta que isso aconteça, mas no nosso sistema eleitoral, um Eduardo Cunha da vida poderia ser um primeiro-ministro quase que ad eternum, né? Ele compraria, entre aspas, ou não, se você preferir, mas compraria o apoio dos parlamentares e sempre teria a maioria. E só numa situação muito específica ele perderia a maioria, provavelmente perderia para alguém que fizesse o mesmo que ele faria, ou fizesse melhor, ou não tão no nível dele, né? Mas fizesse em algum grau isso. Então pode até ser que o tiro fosse inteiramente pela culatra. É isso que daria, digamos assim, você importar coisas de outros lugares sem considerar inúmeras especificidades, uma longa tradição que nós temos. Quer dizer, o nosso sistema é presidencial desde que foi estabelecida a República no Brasil. Isso não é pouca coisa, né? Existe uma longa tradição, isso não acontece por acaso. Eu tive a felicidade, a minha tese de doutorado foi sobre o governo João Goulart, e eu tive a felicidade, eu fui a primeira pessoa, por acaso, saiu uma matéria no jornal na época, faz tempo isso, saiu uma matéria no jornal na época, que havia a transcrição para o português das notas taquigráficas das reuniões de gabinete quando o Brasil adotou o parlamentarismo nos anos 60. E o período mais longo teve como primeiro-ministro Tancredo Neves. Na época eu morava no Rio, isso estava no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, e eu li tudo, né? Um documento chato, à beça, muito maçante. Teve Hermes Lima de primeiro-ministro, Santiago Dantas, mas Tancredo foi por um período longo. Então eu vi, né, por escrito como era uma reunião de gabinete. No presidencialismo não existe isso, né? De vez em quando os primeiros ministros mandavam suspender a anotação da reunião. Não, agora vamos falar de um tema que não pode ser anotado. Olha só, totalmente contra a tradição parlamentarista. E eu me lembro, já faz tempo que eu li isso, mas eu me lembro como se fosse hoje, que o Tancredo, por várias oportunidades, utilizou a seguinte frase: eu nunca vi um parlamentarismo tão presidencialista quanto esse. O Congresso vota contra aquilo que nós propomos. Nós propusemos várias coisas, o Congresso rejeitou essas várias coisas. E o governo não caiu. Olha só o que o Tancredo, primeiro-ministro do período mais longo de parlamentarismo no Brasil, ele disse: olha, no parlamentarismo a disciplina partidária é tão grande que tudo que o gabinete apresenta, tudo que o ministério apresenta, tudo que o primeiro-ministro apresenta, a Câmara aprova. E o que aconteceu quando o Brasil experimentou de fato o parlamentarismo? O gabinete apresentava, a Câmara rejeitava e o gabinete não caía. Não tinha queda de primeiro-ministro. Para que você tenha ideia de como é incrustada no Brasil a mentalidade e a tradição presidencialista. Então, eu acho que não funcionaria, né? Por isso que eu estou mencionando, e por muito mais coisa, por tudo isso que eu mencionei. Isso é um vídeo curto, não dá para a gente, né, lembrar aqui de todos os empecilhos para o funcionamento do parlamentarismo no Brasil. O que nós temos que fazer, e isso que seria o mais importante, é ter um processo de seleção partidária de candidatos a presidente
bons candidatos a presidentes. Aí cabe os partidos. E isso daí, de qualquer maneira, teria que fortalecer os partidos. No meu entender, se fosse reduzido o número de partidos, já seria suficiente. Nós temos hoje 30 partidos, temos 15 que têm mais de 2% de cadeiras na Câmara. Se nós tivéssemos efetivamente só 6 partidos na Câmara, nominalmente, todos os políticos que estão aí teriam que se amontoar em 6 partidos. Ou seja, eles ficariam lá dentro fazendo a fila andar, empurrando a fila. Ah, você disputou, perdeu, agora é minha vez. Você disputou, perdeu, agora é minha vez. Então haveria mais renovação, e eles seriam obrigados a ter mais vida partidária efetivamente. Isso em si, no meu entender, já seria uma peneira brutal para a qualidade dos candidatos a presidente que os partidos apresentariam em eleições presidenciais. Hoje a peneira é fraquíssima. A peneira dos grandes clubes de futebol que eles fazem com os adolescentes para entrarem em suas escolas que vão apontar para o profissionalismo é muito mais dura do que a nossa peneira partidária para alguém ser candidato a presidente da República. E para isso você não precisa mudar de regime do presidencialismo para o parlamentarismo. Curta o vídeo, comente, inscreva-se no canal, acione o sininho, acione as notificações. Estejamos aqui sempre batendo esse papo aqui. Um abraço!